Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 18. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 18, versos 21 e 22 está escrito assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Até aqui, até o verso 22, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, Tu és santo, grande e poderoso, Tu és o nosso Deus fiel, verdadeiro, justo e bom. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, não há outro como o Senhor. Tu és grande, forte, poderoso, Tu és o primeiro, Tu és o maior de todos, o único Deus verdadeiro, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor criou todas as coisas que existem. Pai, eu peço, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Às vezes ainda falhamos ou não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Perdoa-nos, Pai. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais esse domingo, te agradeço porque o Senhor tem nos permitido todos os dias meditarmos na Tua palavra, estarmos com o Senhor, termos um tempo de oração. O Senhor é bom em todo tempo. Pai, eu peço, sonda os nossos corações, oro por mim e por cada pessoa que está aqui nos acompanhando, sonda os nossos corações e eu peço que o Senhor olhe para tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos e alinhe a nossa vontade, alinhe os nossos desejos, alinhe as nossas necessidades com o Senhor. Nós queremos andar conforme o Senhor deseja que andemos, falar conforme o Senhor deseja que falemos. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Derrama da Tua bênção sobre as nossas vidas, da Tua provisão, livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nós dependemos do Senhor, como crianças nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro também, Pai, por cada família aqui representada, pelos familiares que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que essas pessoas sejam levadas ao arrependimento, que Teu Espírito Santo tenha um encontro com essas pessoas, toque o coração delas, para que elas percebam, Senhor, a necessidade que elas têm do arrependimento dos seus pecados e que elas cheguem aos pés da cruz, arrependidas e clamando por salvação, Pai. Todos nós precisamos da salvação que está disponível em Cristo Jesus. Eu peço em nome de Jesus, então, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Como sempre, oro em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, você já sabe, www.jcnaveia.com.br. Tem um banner lá para você comprar. Legal, lemos os versos 21 e 22 aqui. Esse texto é um pouco mais simples de ser entendido até mesmo fora do contexto, porque ele é bem claro. Agora, entender o contexto vai nos ajudar a ter uma nova visão dele. Vamos entender ele primeiro fora do contexto, né? Então, ignorando tudo que está escrito aqui em volta, o que está escrito aqui Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? E Jesus fala: não é até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, 70 vezes 7 são 490 vezes. Acho que ninguém vai contar até lá. Então fica fácil de entender que Jesus está falando: cara, você tem que perdoar sempre. Não importa quantas vezes seu irmão peque contra você, você tem que perdoar sempre. Alguns vão falar que esses 7 vezes, 70 vezes 7 era dentro do dia. Outros vão defender que não. Acho que esse ponto é menos importante. O importante aqui você precisa perdoar o seu irmão sempre. Se são 490 vezes no dia, que seja, se isso é na vida, dificilmente você vai contar. Então é sempre, você tem que perdoar sempre. Então, mesmo fora do contexto, esse texto é simples de entender. Qual que é a aplicação prática? Perdoe as pessoas que lhe fazem mal, porque se você não perdoa, você não é perdoado. A gente acabou de orar isso, né? Senhor, perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas. Então você precisa perdoar as pessoas na mesma medida que você
Você precisa perdoar as pessoas para que você também seja perdoado. Você vai ser perdoado na mesma medida. Tanto que o texto que nós vamos ler amanhã, segunda-feira, fala exatamente sobre isso. Que é uma parábola que Jesus conta. Então você precisa perdoar sempre, porque senão nem você vai ser perdoado. Você está sendo perdoado, você precisa perdoar. É o princípio que está aqui sendo aplicado. Então já pega essa mensagem para você. Tá? Essa é a mensagem de hoje, já pega ela para você. Mas é importante a gente entender o contexto. E eu acho que depois de tantos dias seguidos falando do contexto, você já ouviu os AB7s dos dias anteriores. Sei que o pessoal mais fiel aqui que está sempre com a gente com certeza ouviu. Mas entender o contexto aqui é muito importante. Jesus, você já sabe, vinha falando dos pequeninos. E os pequeninos são aqueles irmãos que servem em humildade, que servem verdadeiramente, que servem como crianças, que honram, que se submetem. Perfeito. Daí Jesus fala que Deus não quer que nenhum dos pequeninos se perca, que a gente não pode ser pedras de tropeço para esses pequeninos, que ai daqueles que fazem esses pequeninos se escandalizarem, esses irmãos se escandalizarem. Daí Jesus fala da ovelha perdida, que nós não devemos perder ninguém, né? Não é que não devemos, mas que nós devemos lutar por aqueles que estão se perdendo, que nós devemos cuidar dos nossos irmãos que pecam, no intuito de não perder ninguém. Lembra, esse é o contexto, né? E daí, como o assunto é abordado no capítulo, Pedro chega para Jesus, e Pedro sempre o mais impetuoso, né? Pedro sempre o mais comunicativo ali. Ele chega para Jesus e fala, tá bom, Senhor, então quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Aqui é o meu achismo, tá? Mas provavelmente Pedro tinha alguma história ali que ele precisava resolver. Porque essa pergunta não saiu do nada. Ele vira para Jesus e fala, tá bom, então quantas vezes eu tenho que perdoar, já que a gente tem que cuidar dos irmãos, já que a gente não pode escandalizar ninguém, já que a gente tem que lutar pelos que estão se perdendo, já que mesmo aqueles que pecam contra nós, nós devemos tentar ajudá-lo, nós devemos tentar reconciliá-lo. Quantas vezes eu preciso perdoar? Daí Jesus vem com a pedrada e fala, você tem que perdoar sempre. Se você entendeu tudo que eu falei até aqui, você tem que perdoar sempre. Eu sei que não é isso que Jesus fala, eu estou interpretando aqui o que eu entendo, que 490 é sempre. Você tem que perdoar sempre. Se você entendeu tudo o que eu falei, se você entendeu o cuidado que nós temos que ter com os pequeninos, o cuidado que nós temos que ter com os irmãos, você vai perdoar sempre. Lembra que Jesus tinha falado, né? Se alguém pecar contra você, tenta resolver com a pessoa. Se a pessoa não te ouvir, leve 2 ou 3. Se não ouvir os 2 ou 3, leve para a igreja. Se não ouvir a igreja, trate como pagão e publicano. E daí Pedro pergunta isso. Então quantas vezes tem que perdoar? Jesus fala sempre. Tem que perdoar sempre, Pedro. O perdão, ele não é algo que você vai sentir, é algo que você vai decidir. Você vai decidir perdoar e você tem que perdoar sempre. Não vai ter uma única vez que alguém peque contra você que você não vai perdoar. Porque esse é o nosso estilo de vida. Se eu entendo, agora deixando de interpretar o que Cristo falou, né? Se eu, André, entendo que eu fui perdoado e que eu sou perdoado até hoje dos erros que eu cometo, e eu cometo vários erros, pessoal. Se eu entendo que até hoje Deus me perdoa e aceita as minhas orações, e aceita que eu esteja na presença dEle, e aceita que eu fale com Ele, então eu preciso perdoar infinitamente os meus irmãos, porque até hoje eu sou perdoado. E se eu deixo de perdoar alguém, é porque eu não entendi o quanto eu sou perdoado. Mas esse é um assunto para amanhã, né? Amanhã a gente vai falar bastante disso. É isso, pessoal. Quantas vezes você tem que perdoar? Sempre. Sempre. Você tem que perdoar sempre. Isso faz parte do cuidado com os nossos irmãos, do cuidado com os pequeninos. E pessoal, aqui, se você sentir de abrir o seu coração nos comentários e colocar alguma situação que você tem passado em relação a isso, coloca nos comentários. Se você não se sentir à vontade, mas precisar de uma ajuda nesse sentido de perdoar alguém, manda um e-mail pra gente ou chama no direct aí nas nossas redes sociais. É bem fácil entrar em contato diretamente comigo, tá? A gente pode falar sobre isso. Eu sei que esse tema é um tema muito sensível e muita gente sofre com esse tema. Por isso que eu falei de colocar nos comentários, porque provavelmente muita gente vai se conectar com o seu comentário. Eu creio que às vezes a sua dificuldade é a dificuldade de outra pessoa, tá bom? Mas se você quiser conversar sobre isso, estou aqui disponível. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.